Olá, muito bom dia, amigos, companheiros da Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada falamos um pouquinho de geração espontânea, né? Para que a Terra fosse povoada, necessário se fez a geração espontânea em diversas partes do globo, combinando sempre, como nós falamos, os fatores de umidade, calor e tudo mais. E também falamos que não existe uma linha que separa um reino do outro. Inclusive falamos que tem alguns seres que têm particularmente os pés, né, nos dois reinos, no mineral e no vegetal. Muito bem, estamos falando no capítulo 10 da Gênese Orgânica. Hoje falaremos do item 26 ao 30, o homem corpóreo. Chegamos ao ápice, né? O homem. Para falarmos de matéria, anatomia pura, nós mamíferos só temos diferença dos demais mamíferos, a nossa forma exterior. E falamos mais ainda, temos a mesma composição de todos os animais, órgãos, funções, nutrição, respiração, secreção e reprodução. Nascemos, morremos e o corpo se decompõe e volta a fazer parte do grande todo, não é verdade? Da mesma forma ocorre com que tudo que vive. Assim como falamos lá no capítulo do princípio vital, que os seres inorgânicos têm a mesma constituição material do que os inorgânicos, não há nos seres humanos e nos animais sequer um átomo diferente. Sangue, carne, ossos, tudo se assemelha. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, que constituem os corpos, ao morrerem, eles voltam a fazer parte do grande todo. Olha a lei de novo, nada se cria, nada se perde. Esses mesmos elementos vão formar novos corpos, seja mineral, vegetal ou animal. A indústria farmacêutica, quando estuda um novo medicamento, vacina ou algo do gênero, antes de aplicá-la no ser humano, eles testam em certos animais. Tamanha é a semelhança das funções orgânicas. Antes de correr risco com o ser humano, com um medicamento, com uma injeção que ainda não está comprovada, vamos dizer assim, ele tem os ratos de laboratório, que eles testam nos animais antes de aplicar no humano. E dentro da classe mamíferos, nós temos o homem, né, que pertence à ordem dos bimanos. Logo abaixo dele vem os quadrumanos. Essa divisão é antiga, né? Para falar dos mamíferos, que compreendia os primatas, né? E quadrumanos, né? E com exceção do homem, que eram os bimanos. Então, os macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, têm certos gestos do homem, a tal ponto que por muito tempo foram denominados homens das florestas. Como homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças e levam alimento à boca com a mão. Os alimentos, sinais característicos, né? Eu assisti um documentário da vida animal e foi descoberto que o macaco é uma das primeiras espécies que usa ferramenta para quebrar alguns dos seus alimentos. Que ele não conseguia destruir com a mordida, ele usa algumas ferramentas para destruir essa casca, vamos dizer assim, de alguns alimentos. Tal é a evolução, né? E a gente sempre vem falando que essas comparações elas foram comprovadas através de estudos, né?
a geologia, a astrologia, a química, todas elas vêm estudando e provando o que o Espiritismo já vem falando há mais tempo. Falando de corpo, de matéria e organismo. Nós vamos vendo devagarinho que a vida ela não dá saltos. Não dá para você sair daqui para lá. Lembra do Oiapoque ao Chuí? Não dá para você ir de uma hora para outra. Não há mágica. Tudo evolui. Tudo cresce. Desde a semente até a árvore. Do germe ao homem. A lei divina que repetimos sempre é imutável. Funciona não só aqui na Terra. É no universo. A Terra, antes de ser formada, esta lei já funcionava em outros planetas. Como eu me referi, né? A zoologia, como as outras ciências, através de estudos sérios, tem nos colocado várias espécies que elas não foram criadas, vamos dizer assim. Elas foram mutadas. Através de outros seres, elas foram mutando e se transformando. Se adaptando daquela espécie inferior. Reparem, que não há fio solto. Tudo tem uma ligação, tudo relacionado, mineral, vegetal, animal. Tudo seguindo uma evolução perfeita como a natureza o é, né? Em todos os sentidos, digamos de passagem, o corpo do homem não tem distinção nenhuma quanto aos anteriores. Porque o orgulho de nos acharmos melhor, que viríamos de outra maneira, que não seja pela evolução de um ser imediatamente inferior. Quando passa o orgulho, nós aceitamos que não há outra opção de ver senão o corpo humano como o ápice, né, da evolução em termos de matéria. Nosso corpo é muito importante para nós, enquanto estamos aqui encarnados. Darmos o devido valor é preciso, porém não mais do que o lado espiritual. Esse lado espiritual vai sobrepujar a morte do corpo, vai sobreviver. Então temos o corpo como o mais alto nível de evolução material na Terra. De nada adianta se não tivermos espiritualidade em um nível crescente, porque o corpo teve início e terá fim. Nascemos e vamos morrer, mas espírito não. O eu não tenho um corpo. Eu tenho um espírito, ou contrário. Eu sou um espírito e tenho um corpo, não é verdade? Eu sou um espírito e tenho um corpo. Então, esse espírito não terá fim. Nós tivemos um começo. Nós tivemos um começo e não teremos fim. Então, o nosso espírito irá continuar evoluindo. E cabe aqui uma observação. Na evolução real, só acontece aqui na Terra enquanto encarnados. No plano espiritual, nós só podemos aprender, se preparar. Mas é aqui no plano Terra, né, que nós voltamos para provar nossas imperfeições. É só aqui que nós evoluímos. Esse é o grande axioma do Espiritismo. E apoia cada nova descoberta da ciência. Mesmo porque, antes da ciência admitir, o Espiritismo já nos colocou de antemão essas informações, essas descobertas. E essas, graças a Deus, essas descobertas, vêm abrir os olhos dos céticos. A ciência e a religião não podem andar distante. Ela tem que caminhar paralelo um ao outro. Porém, o Espiritismo, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, através dos espíritos mais elevados, vem nos trazer notícias desse mundo novo, da verdadeira vida que não se extingue com a morte do corpo físico. Mundo em que as verdades estão expostas. E é graças a essas mensagens que temos uma visão mais holística do todo. Somos sabedores que o aprendizado é lento, mas contínuo, que não tem privilegiados, e sim merecedores.
Os céticos dirão, são loucos. Pois é, né? Quantos loucos já foram taxados? Não eram loucos, né? Foram taxados de loucos por afirmarem verdades ainda ocultas, que depois o tempo veio trazer à tona. Cristóvão Colombo afirmou que existia um mundo novo após o oceano, foi taxado de louco. Albert Einstein foi expulso da escola e recusado na Escola Politécnica de Zurique. Era um caso perdido, segundo seus mestres. Thomas Edison, um dos maiores inventores que o mundo conheceu. Thomas Edison registrou durante sua vida mais de 1000 patentes. E você acha que antes de obter o sucesso ele é reconhecido como uma pessoa inteligentíssima? Para você ter ideia, os professores de Thomas Edison disseram que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. Charles Darwin. A humanidade luta contra a mudança e a teoria da evolução. E uma das principais fontes da evolução do pensamento do seu século. Principalmente porque incide em um assunto do qual todos sabemos o quão delicado é. Religião. Ele era considerado por todos os seus mestres e por seu pai um garoto comum, intelectualmente muito abaixo do padrão médio. Pois é. Antes de ser aceitos essas grandes verdades, eles foram taxados de loucos. O Espiritismo também o é. A terceira revelação vem nos trazer aos homens notícias do mundo espiritual. E muitos ainda para isso é sinônimo de loucura. Mas a cada nova descoberta da ciência, prova que o Espiritismo já vinha falado. Aí os céticos não tem outra forma senão abrir os ouvidos e abrir os olhos. Quem tem olhos e ouvidos de ver, que vejam. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana. Até a semana que vem, se Deus assim o permitir.